Ageu, capítulo de número 2, verso de número 6, diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você consegue glorificar a Deus por essa palavra? Por gentileza, se assente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. É uma alegria estar com vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês. Falar do pastor Vinícius eu acho que é um pouco difícil. Eu estou para dizer para vocês que pregar é mais fácil do que falar. Mas que Deus em Cristo abençoe o pastor Vinícius na direção desse lindo trabalho. É um amigo hebraísta, né? Que Deus em Cristo abençoe o senhor e toda a sua família. Hoje eu vim com a Laura, gente. A Laura é a pimenta do reino de Deus, né, Laura? É isso aí. E a Laura já fez uma amiga, pastor. Isso é bom demais. Glórias a Deus. Eu trago um abraço da minha esposa. Ela não pôde estar conosco, mas está intercedendo por nós lá de Mogi das Cruzes. Amém? Glórias a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pedindo a Deus o que falar hoje, o Senhor aqueceu no meu coração esse texto que ora lemos. É um texto muito conhecido da igreja. Há um tema central nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse é desejo de Deus habitar no meio do seu povo. É desejo de Deus se relacionar com o seu povo. No século XVI, no século XVI, um homem chamado Voltaire. Como que é o nome dele? Voltaire. Voltaire vai cunhar um termo chamado deísmo. O deísmo compreende que Deus é um Deus criador. Deus cria todas as coisas. Mas para Voltaire, Deus cria e vai embora. Voltaire diz: Deus é um Deus transcendente. Ele logo cria, mas se afasta. E Deus está na eternidade. Voltaire vai ilustrar, dando um exemplo, dizendo que toda a criação de Deus é como um relógio suíço. Deus criou um relógio suíço, deu corda no relógio e foi embora. Logo, tudo o que acontece na criação é consequência da própria criação. Deus não se relaciona, Deus está distante. Isso é Voltaire quem diz. Porque no período da escolástica aparece um outro nome chamado Tomás de Aquino. Como que é o nome dele? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino diz assim: olha, Deus é um Deus transcendente, sim, mas Deus também é um Deus emanente. E quando eu digo emanente, eu digo presente no meio do seu povo. E aí ele propõe trocar a ilustração dizendo: olha, quando Deus criou, Deus não criou um relógio suíço, Deus criou um piano. A criação de Deus é como um piano. Não há outra finalidade para a criação. Se a mão do pianista não estiver sobre o piano, o que é que ele estava dizendo? O que Deus fez só tem sentido, porque a mão de Deus está intrinsecamente relacionada com a criação. Deus se relaciona, Deus se aproxima na criação. Ele está dizendo aquilo que Paulo vai escrever aos Colossenses, dizendo: todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele
e a partir dele, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Tomás de Aquino vai dizer aquilo que Jeremias disse: Deus é um Deus de longe, sim, mas também é um Deus de perto. Ele é um Deus que habita no meio do seu povo, porque sempre foi desejo de Deus habitar, se relacionar no meio do seu povo. Lembra do jardim do Éden? Alguém vai dizer que era Adão que procurava Deus. Não, era Deus quem procurava Adão. Na viração do dia, Deus se apresentava, porque sempre foi desejo de Deus se relacionar com a criatura. Mas o pecado afastou o homem, criou-se uma lacuna, um abismo. Agora o homem não está mais perto de Deus, ele está distante do Criador. Mas Deus vai suscitar da descendência de Adão um filho. O nome dele é Sete. Como que é o nome dele? Sete. E através de Sete voltarão a invocar o nome de Deus. Escute o que eu estou te dizendo. Deus só precisa de uma pessoa para mudar a história de uma família. Glória a Jesus. Deus só precisa de um Sete lá para voltar a invocar o nome do Senhor. Da linhagem de Sete nasce um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, a ponto de ser transladado, tomado para Deus. Enoque é uma figura da igreja. Assim como Enoque também não provou a morte e foi para o céu na eternidade junto de Deus, assim também nós, perante o soar da última trombeta, nós chegaremos até o céu. Não provaremos a morte, porque acontecerá o arrebatamento da igreja, e estaremos com Cristo nos ares, nas bodas do Cordeiro. Mas diferente de Enoque é o Noé. E a Bíblia diz, pastora, que Noé andava com Deus. Noé andava com Noé. Eu tenho um projeto para você: uma arca, uma família, um dilúvio, uma terra. Você aceita? Constrói a arca, põe a tua família lá dentro. Águas sobem, águas descem. Quando ele pisa na terra, Deus olha para Noé e diz: Noé, hoje eu faço um concerto com você. Está vendo esse arco celeste? Todas as vezes que você olhar para o céu e ver esse arco celeste, eu estou dizendo a você: não terminarei mais com a terra em água, mas também direi a você que eu estou no meio do meu povo, e eu me relaciono com o meu povo. A título de conhecimento, não é arco-íris. Não podemos atribuir aquilo que Deus fez a uma divindade pagã, a deusa Íris. Não é arco-íris, é arco celeste, porque é criação de Deus, é aliança de Deus. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem criou. Da descendência de Noé, Deus levanta os patriarcas, lembra? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Dos 12 tem um que é o mais ilustre. A Bíblia diz em Gênesis 37 que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos, a ponto de confeccionar a ele uma túnica de várias cores. A caminhada de José não é fácil. É da casa do pai para o calabouço, mas ele vai ascender ao trono no Egito. 70 pessoas vão para a terra de Gósen. É tempo de paz, é tempo de bonança, é tempo de tranquilidade. Só que José morre, e um faraó se levanta que não conhece José, e também não conhece o Deus de José. O povo que estava livre, agora está cativo, fazendo tijolos no Egito, presos, tendo a sua liberdade retida. Só que Deus vai levantar um libertador. Deixa eu dizer algo para o teu coração: sempre que Deus tem um projeto, Deus escolhe uma família.
Eu vou dizer de novo. Sempre que Deus inicia um projeto, Deus escolhe uma família. Eu não me cansarei de dizer isso, pastor Vinícius. Deus trabalha com famílias. Oh, glória a Jesus. Quando Deus quis dar origem à humanidade, Deus levantou um homem, mas também levantou uma mulher. E a partir desta família deu origem à humanidade. Quando Deus quis que uma nação levasse o seu nome perante as outras nações, Deus levantou Abraão, mas também levantou Sara. Oh, glória a Jesus. Quando Deus precisava de um libertador, Deus chamou Arão e Joquebede e disse: o que vai nascer de vocês libertará o meu povo. Glória a Jesus. Moisés vai tirar o povo com mão forte do Egito. Você conhece a história? O lugar é tão estreito, meu amigo. Chama Pi-Hairote. À frente está o Mar Vermelho. Atrás está o exército egípcio. Ao lado estão as paredes de Migdol. Não tem como fugir dali. Só que eu aprendi uma coisa. O povo sempre vai tentar com a liderança nessa hora. Moisés não tinha sepulcro suficiente no Egito para que a gente viesse morrer aqui, Moisés. Só que também eu aprendo que Deus sempre será com a liderança. Oh, glória a Jesus. Deus não olhou para Moisés e disse: Moisés, vai lá comprar, pede emprestado. Não. Deus olhou para Moisés e disse: o que é que você tem na mão? Toca nas águas, Moisés. E de repente um vento oriental sopra e fende as águas em dois. 3 milhões de pessoas vão passar a pés enxutos. Mas você pensa que a vida de quem tem promessa é fácil? A promessa é: vou levar vocês para uma terra que mana leite e só que Deus tira do Egito e leva para o deserto. Vai entender esse Deus que promete uma terra que mana leite e mel, mas quando tira do Egito, leva para o deserto. Mas é lá no deserto, pastor, que água vai jorrar da rocha. É lá no deserto que haverá maná. Descerá do céu a providência. É lá no deserto que é tão calor de dia, que Deus manda uma nuvem para aplacar o calor. De noite é tão frio que Deus manda uma coluna de fogo. Eu vim pregar ao coração de alguém aqui hoje: o Deus que te conduziu ao deserto é o mesmo Deus que cuidará de você no deserto. Aleluias. Eu não estou dizendo do deserto que a gente pega com a própria mão, porque tem prova que a gente escolhe passar, tem decisões que não eram para ser tomadas e a gente toma. Mas se Deus te conduziu ao deserto, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você no deserto. E eu vim ser profeta de Deus para a tua vida hoje. Haverá providência no deserto, haverá mantimento no deserto, haverá vestes novas no deserto, porque Deus cuidará de você e da sua casa. É lá no deserto que Deus diz: Moisés, sobe aqui, deixa eu falar contigo. Deus vai dar as leis para Moisés. Quantas leis são? 10. Quantas leis são? Eu também pensava isso. 10 são as principais, mas são 613 leis. 613. Das 613 leis, 365 leis são um não para cada dia do ano. Não matarás, não dará falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo. Não, não e não. Há um não para cada dia do ano, mas sobra 248. E os 248 são uma bênção para cada osso do corpo. Oh, glória a Jesus.
Era Deus dizendo: se vocês andarem no meu caminho, eu abro os céus. Se vocês cumprirem a minha palavra, esse ano ainda, vocês vão colher 30, 60 e 100 vezes mais. São 613. Gente, olha para mim. A gente se esbarra em coisas simples. Imagina 613. É impossível de um homem natural cumprir a lei. Somente um homem perfeito. Somente um homem perfeito poderia cumprir a lei. Então Deus sabe que o homem não consegue cumprir a lei. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, olha para cima. Está vendo esse tabernáculo celeste? Faz uma cópia para mim. 3 repartições: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Vamos lá? Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo tem um véu. Esse véu tem 7 camadas. Em cada camada tem 70 tramas. Era impossível de um homem rasgar o véu com a mão. Alguns historiadores vão dizer que se colocasse um boi de cada lado do véu e ele fizesse força oposta, mesmo assim o véu não se rasgaria. Você está entendendo o que aconteceu na cruz? Aleluias. Porque Jesus abriu os braços e bradou dizendo: Tetelestai, está consumado, Pai. A ti eu entrego o meu espírito. E o texto diz que na mesma hora, pastor Vinícius, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo: o homem não pode conquistar a salvação. A salvação não é por mérito, mas é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um projeto de Deus. A salvação tem origem em Deus. A salvação é um desejo de Deus para a humanidade. Aleluias. No átrio tem um altar. Esse altar ele é coberto de bronze. É no altar que Deus vai encurtar a distância. É no altar que Deus vai perdoar pecados. É no altar que Ele vai se reconciliar com o seu povo. Eu não sei se você entende isso, mas o conceito de perdão de pecados no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o conceito de perdão era encobrir. Era assim, ó, o pecado fedia as narinas de Deus. Então o sacrifício do animal cobria o pecado, levava o pecado para debaixo do tapete, para não cheirar mal as narinas de Deus. Mas no Novo Testamento, meu irmão, a coisa muda. João Batista está batizando. Ele vê Jesus na fila e diz: olha aí, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele não encobre, ele não maqueia, ele retira o pecado do mundo. Oh, glória a Jesus. Eu vim pregar ao seu coração: só há perdão no sacrifício de Cristo. Só há perdão pelo sangue de Cristo. Só há perdão na cruz de Cristo. Aleluias. À frente tem uma bacia. Escute o que eu estou te dizendo. À frente tem uma bacia. Essa bacia, olhe para mim, é para a purificação do sacerdote, porque ninguém podia entrar no lugar santo sem antes se purificar primeiro. Primeiro se purifica, depois entra. Quando ele entrava, tinha uma mesa muito bonita, pastor, de ouro, 12 pães, um pão para cada tribo de Israel. Aleluias. À esquerda tinha um candelabro de ouro, 7 tochas para aclarar o lugar santo. À frente do véu tem um altar, porque o povo iria se reunir para orar naquela casa.
e o sacerdote iria oferecer o incenso a Deus, e quando esse incenso subisse, a oração dos santos também subiriam às narinas de Deus, e seria como cheiro suave e agradável às narinas de Deus. Depois do véu tem uma arca, não dá tempo, mas Deus olhou, pastor, e disse assim: Moisés, todo esse projeto que eu te dei será móvel. Será móvel. Está vendo essa nuvem? Se a nuvem ficar parada, vocês ficam. Mas se a nuvem se deslocar, vocês vão embora também. Ah, Deus, mas e se a nuvem sair? Sai de lá também. Mas e se ela permanecer? Permanece lá. Oh, glória a Jesus. Eu vim pregar ao coração de alguém: não tome decisões precipitadas. Não tome decisões sem antes consultar a Deus. Se a nuvem estiver parada, vai ser lá mesmo o lugar da bênção, vai ser lá mesmo o lugar da provisão. Eu estou profetizando para alguém aqui hoje. Vai ser lá mesmo o lugar da resposta. Só saia se a nuvem sair. E era na porta do tabernáculo que Deus descia, porque sempre foi desejo de Deus se relacionar com o povo. Deus quer habitar no meio do seu povo. O tempo passa e agora nós estamos na monarquia. Estamos no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 6. Porque Davi aqui no capítulo 5 vai conquistar a cidade. Ah, pastor, isso aqui é lindo. Jerusalém é a última cidade a ser conquistada. Ele vai conquistar a cidade no capítulo de número 5. Só que no capítulo de número 6, ele entende que não dá para liderar o povo de Deus sem a presença de Deus. Então ele vai lá na casa do Obed. Ele vai buscar a arca do concerto. Pastor, a arca ele coloca no ombro do sumo sacerdote. Davi está tão feliz que ele está bailando, dançando na frente da arca. Quando ele chega e se depara com os portões de Jerusalém. Você já percebeu que quando o crente está feliz, crente gosta de cantar? Se eu estiver enganado, você me corrige. Canta no metrô, canta lavando a louça, canta, canta, canta. Davi está tão feliz que ele começa a compor um salmo. A arca está chegando, a presença de Deus, os portões de Jerusalém estão à frente. Aí ele começa a compor o salmo de número 24, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai agora, ó entradas eternas, porque está entrando o Rei da Glória. Mical está na janela do palácio, meu irmão, e ela dá um grito dizendo: quem é esse Rei da Glória? Davi enche o peito e diz: o Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. No capítulo 5 ele conquista a cidade. No 6 ele traz a arca, mas no 7 ele olha assim e diz assim: eu moro em casa feita de cedro, mas o meu Deus mora em tendas. Edificarei eu uma casa para Deus. Natan está vindo, o profeta está chegando. Imagina a passada do profeta aí. O profeta está chegando. O profeta olha e diz: tudo que vier ao teu coração faça, porque Deus será contigo. Só que Deus gosta de tratar com o profeta é à noite, irmão. Olha bem para mim, grava isso. Deus gosta de tratar com o profeta é de noite. Porque à noite Deus se apresenta para Natan e diz: Natan, quem mandou você falar o que eu não mandei? Volta lá, Natan. Diz para ele que ele não vai edificar uma casa para mim. Mas fala também para ele que das entranhas dele eu suscitarei um, e esse edificará uma casa para mim, Natan. Do relacionamento de Davi com Betseba nasce o Salomão. Nasce o Salomão. Está tudo preparado, gente. Davi organizou o recurso. Em Crônicas ele organiza a liturgia. Ele vai e dá o projeto na mão do filho e diz:
só dá prosseguimento. Não precisa fazer nada, só prossegue. Que coisa maravilhosa. Ele começa a edificar o templo. 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13,5 metros de altura. Topázio, safira, sardônio, pedras lavradas à mão. Por dentro do templo está folheado de ouro, querubins esculpidos na parede, palmeiras. No dia da inauguração ele decide orar. E a oração de Salomão é um pouco peculiar, porque na oração de Salomão ele começa dizendo: Senhor, o Senhor fez os céus e a terra, tudo que existe tem as tuas mãos, tu és o Criador do universo. Ele olha e diz assim: Senhor, tinha tanta gente para o Senhor escolher, e o Senhor escolheu a casa do meu pai. Tinha tanta gente para o Senhor usar, e o Senhor escolheu a mim. Senhor, eu te faço um pedido. Se o teu povo estiver, por causa do pecado dele, cativo em terra alheia, mas se eles orarem, e se eles se humilharem, o Senhor perdoará o pecado deles. Se eles estiverem cativos em uma nação vizinha, mas se eles olharem, Deus, para o teu templo, e se humilhando orarem, o Senhor perdoará o pecado deles. Oh glória! O dia está findando, meu amigo, a noite está chegando, e Deus se apresenta e diz: Salomão, eu ouvi a tua oração, Salomão. Oh glória a Jesus. Agora deixa comigo que eu vou responder você hoje. Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Salomão, a partir de hoje, os meus olhos e ouvidos estarão atentos à oração desta casa, e eu habitarei no meio de vocês, diz o Senhor dos exércitos. O povo é obstinado, gente. O povo é obstinado. Eles voltam a pecar de novo. Eles voltam a se corromper novamente. Aleluia. O povo que antes estava com Deus, agora se afasta de Deus. Então Deus, no ano 586 antes de Cristo, qual é o ano? 586, vai enviar uma grande potência à Babilônia. A Babilônia vem com Nebuzaradã, e ela extermina Jerusalém, queima as 12 portas, leva cativo os príncipes, os sátrapas, toda a linhagem real é cativa em Babilônia. Tem o Ananias, e o Ananias ele diz assim: pastor, é só 2 anos, fica tranquilo, vai passar. Deus vai vir, vai visitar o seu povo, e em 2 anos acaba tudo. Aí Deus olha e diz: Jeremias, se levanta na minha presença, profetiza para eles dizendo: não é 2 anos, é 70 anos. 70 anos de cativeiro. A cabeça do povo está uma incógnita. Como pode um Deus bom, isso aqui é um dilema teológico, como pode um Deus bom permitir que o povo dele passe 70 anos cativo? Só que Deus levanta Jeremias, dizendo: Jeremias, profetiza para eles, dizendo: vocês não sabem, vocês não conhecem o amanhã de vocês, mas eu sei bem os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o final que vocês esperam. Aleluia, glórias a Deus.
A gente não conhece o amanhã, mas Deus sabe. Oh, glória a Jesus. A gente não tem como falar o que vai acontecer daqui uma hora, mas Deus já sabe de tudo. Passa-se o tempo, 70 anos. Quantos anos passam? 70 anos. Quando tiver na hora de acabar, você puxa meu paletó, tá bom? Fechou? 70 anos. Deus vai cumprir uma promessa. Deus demorou 70 anos para cumprir uma promessa, irmão. E tem gente aí achando ruim de esperar uma semana. Tem gente se incomodando porque está um ano orando. Foram 70 anos. E quando deu 70 anos, Deus visitou o seu povo, cumpriu a palavra dele neles. Oh, glória a Jesus. A profecia de Isaías se cumpre. Eu já estou terminando. Isaías 45 diz: e eu levantarei a meu servo Ciro, e vou adiante dele, desfazendo as portas de ferro, quebrando os ferrolhos de bronze. Na mesma noite vem o Ciro persa, desbanca a Babilônia, se assenta no trono de Nabucodonosor. Aí ele diz: olha, antes de eu ser um pensamento na cabeça da minha mãe, Deus já me conhecia. 200 anos antes de eu nascer, Deus falou o meu nome e disse que eu edificaria a casa dele. Então Ciro se levanta e faz um edito dizendo: voltem para Sião, voltem para a terra de vocês, é tempo de recomeçar. Oh, glória! É tempo de reconstruir. Voltem para Sião, reconstruam a casa do Deus de vocês. Voltem. O povo está feliz, o povo está contente. Eles estão passando entre as nações e os reinos estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes. Os inimigos estão olhando e estão dizendo: olha, só Deus para fazer isso. Grandes coisas fez o Senhor por estes. E por isso eles estão alegres, porque aquele que vai pelo caminho chorando, pranteando, carregando consigo as suas sementes, voltará com certeza trazendo os seus molhos. Eles voltam. Quando eles pisam em Sião, começa uma reforma. Começa uma reforma. Esdras vai dizer que a reforma começa pelo altar. Começa pelo... Eles lançam o fundamento. Quando eles lançam os fundamentos, alguém aparece para atrapalhar. Porque sempre que a obra de Deus começa a avançar, sempre terá alguém para embargar a obra. Sempre terá um samaritano para ir contra. Sempre surgirá uma perseguição. O povo que estava feliz agora está triste, pastora, cabisbaixo, abatido. Só que Deus vai animar o povo. E quando Deus quer animar o povo, Deus não começa animando o povo, Deus anima a liderança do povo. Deus olha para Zorobabel, ele é o líder civil. Olha para Josué, o líder religioso, e Zacarias se apresenta no cenário, e Deus começa a usar a boca do profeta Zacarias em visões. E ele olha e vê, Josué está abatido. Por que ele está abatido? Porque a veste dele está suja, a veste dele está imunda. Satanás se apresenta na presença do anjo do Senhor e diz: olha, está vendo Josué? A veste dele está suja, ele não pode. Só que o anjo do Senhor se levanta e diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Josué para mim é como um tição tirado do fogo. Oh, glória a Jesus. É como um tição tirado do fogo. Aí Deus dá uma ordem para o anjo: tira a veste dele. Oh, glória. Coloca essa veste, joga fora e coloca uma veste limpa nele hoje. Pega uma mitra e coloca santidade escrito na cabeça dele.
faz uma promessa para ele dizendo: ei Josué, se você cumprir a minha lei, Deus está falando com alguém aqui hoje, se você cumprir a minha lei, eu vou fazer você guarda do meu santuário. Se você cumprir os meus estatutos, eu vou te dar acesso no meio do meu povo. Você vai entrar, vai sair, e o meu nome será glorificado na tua história, Josué. Pastor Vinícius, eu não vim fazer isso, mas eu sinto Deus arder no meu coração. O Senhor diz ao teu coração hoje: eu sou a tua justiça. Eu sou a tua justiça. Eu sinto Deus falar dentro de mim para alguém aqui hoje: eu serei a tua justiça. Tranquiliza teu coração. Eremachuramaia. Tranquiliza a tua alma. Satanás está te acusando: a veste está suja, mas hoje o Senhor está trocando a tua veste, colocando uma mitra de santidade na tua cabeça e dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, esforça-te na minha presença. Ele acabou de animar o líder religioso, agora ele vai animar o líder civil. O líder, ele olha e diz assim: Zorobabel, não foi você que começou, não foi você que lançou o fundamento, então é você que vai terminar. Profetiza para ele, Zacarias, capítulo de número 4. Assim diz o Senhor a Zorobabel: não foram as tuas mãos que começaram, não foi para você que Deus te deu o projeto, não foi lá na tua casa que Deus confiou para você o projeto, não foi você que iniciou. O Senhor está dizendo: você vai terminar. Oh, glória a Jesus. Você vai terminar. Aí ele olha para ele mesmo e diz: eu sou impotente, eu não posso. Como é que isso se dará? Aí Deus olha para Zacarias e diz: Zacarias, profetiza para Zorobabel dizendo: olha, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que vai acontecer? Não vai ser com a força do braço, não vai ser com as estratégias humanas, mas Deus vai soprar o Espírito. Deus vai soprar o Espírito. Era Deus dizendo: olha, eu estou usando você, mas o projeto não depende de você. Oh glória! Por misericórdia eu te escolhi, mas o projeto não depende de você. Zorobabel, o projeto depende de mim. O projeto depende de mim. Eu vou falar de novo, irmão. O projeto depende de mim, Zorobabel. Eu soprarei o meu Espírito no povo, e eles terão um coração voluntário. Eles voltarão e edificarão a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus acabou de falar com a liderança. Deus agora vai falar com o povo. 3 minutos eu encerro. Para falar com o povo, filho, tem que trocar o profeta. Tem que trocar o profeta. Aí Deus olha e diz: Ageu, se levanta, profetiza para o meu povo. Vocês estão dizendo que ainda não é tempo de edificar a casa de Deus. Mas a casa de vocês é luxuosa, a casa de vocês é toda forrada, e vocês dizem que não é tempo de edificar a casa de Deus. É por isso que vocês plantam e não colhem. É por isso que vocês semeiam e a terra não produz. E tudo que vocês ajuntam é como se ajuntasse no saquetel furado, não prospera. O que é que a gente faz então? Assim diz o Senhor a vocês: subi ao monte, cortai madeira e edificai a casa de Deus. O Senhor está proclamando isso nessa noite: edifiquem a minha casa. Edifiquem a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. O povo está lembrando da glória. Lembra daquela glória? Quando Salomão inaugurou o templo, está dizendo: ó, a glória não vai ter. Aquele ouro, aquela prata, as pedras preciosas não tem mais. A gente é pobre, a gente acabou de voltar da Babilônia.
cativos, a gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai edificar a tua casa, Deus? Aí Deus se levanta na boca de Ageu e diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Eu darei ordem e as nações ajudarão vocês. Eu estou profetizando para alguém aqui hoje. Eu darei ordem e as nações suprirão vocês de recursos. Edifiquem a minha casa, diz o Senhor. Tudo bem, o ouro e a prata tem agora, Deus vai prover, mas a glória não tem. Aquela glória não, naquele tempo, como Deus falava naquele tempo, como Deus fazia naquele tempo. Aí Deus olha e diz assim: profetiza para eles, Ageu, dizendo que a glória da segunda casa, aleluias, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Oh, glória a Jesus, eu vim ser profeta de Deus. O Senhor está dizendo: animem-se, levantem-se para o projeto que eu coloquei na mão de vocês. Se levantem como um exército, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Voltem para mim e eu habitarei no meio de vocês. O Senhor está dizendo: reconstruam a minha casa, edifiquem a minha casa, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se coloque de pé, por gentileza. Pastor Vinícius, eu aprendi uma coisa na caminhada. Gente falsa, hipócrita e mentirosa não consegue olhar no olho. Sabia disso? Mas você consegue. Olha no olho desse irmão aí. Fala igual nordestino, olha na bolota do olho. Olha aí. Diz para ele assim: a glória da segunda casa. Vai. A glória da segunda casa será maior. Não. Desse jeito ele não vai acreditar nem em você, meu irmão. De novo, a glória da segunda casa, diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Será que você consegue levantar as mãos, abrir a boca e render glória, poder e honra ao Senhor? O Senhor está dizendo: eu habitarei no meio de vocês, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Que Deus abençoe vocês. Se vocês podem, aplaudam o nome santo do Senhor.